Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aí, quarta-feira. Cada vida é uma história. E hoje vamos trazer para essa história a vida de Marcílio Souza, um psicólogo, amante da leitura, de filmes, de casos criminais, e diz que é especialista, se apegou muito, gostou muito, como preferida, a série Caso Evandro. Vamos ouvir um pouco da história desse menino que superou tudo e se formou hoje como um psicólogo. Ô Marcílio, se você estiver ouvindo, eu acho que você tem que entrar pelo celular, pelo computador, acho que não consegue entrar. Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Estamos aí na luta, estamos aí no dia a dia, na esperança, né? Boa noite, Silene. Um abraço para toda a família aí, para o Bardelli. Ô Marcílio, você está pelo computador? Tem que ser pelo celular, pelo computador você não consegue entrar. Eu não sei por que pelo computador não entra. Deixa eu ver aqui como se eu vejo. Sim, sim, vai ficar gravado, Henrique. Boa noite, Marcílio. Boa noite. Eu acho que você Consegue? estava pelo computador, o computador parece que não entra. Eu já tive assim, várias vezes, tentei e não consegui. Isso. O computador eu acho melhor, mas se não dá, tudo bem pelo É, celular eu também também. acho melhor que o celular com uma imagenzinha pequena, fica meio. Bom, pessoal, nós estamos aí com o Marcílio. Marcílio é um garoto novo ainda aí, formado, psicólogo, um guerreiro, lutador. Está junto com nós, apoiando nossa luta, dando apoio à nossa luta. E nós vamos ouvir um pouco hoje da história do Marcílio, saber por que se foi para o lado psicólogo, o que levou ele, se teve alguma dificuldade, se passou ou não. Porque além de nós aqui, esse projeto humano nosso, a ideologia é falar sobre intolerâncias, preconceitos e dificuldades de vida e também de projetos sociais de vida. Qual foi o projeto? Por que levou ele ao lado do psicólogo? Então, pessoal, vamos ouvir uma pequena. Ô, Marcelo, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação básica e para nós, antes de nós começar a conversar, fala uma pequenininha apresentação sobre você. Tá. Boa noite, boa noite. Todo mundo que está na live, todo mundo que tirou um tempo para assistir a gente. Queria agradecer também ao Oswaldo por não só me convidar, mas me convencer a participar. Porque eu sou muito tímido, aí ele acabou me despertando o desejo de participar e eu estou aqui. Queria agradecer a ele pelo convite, por tudo. Eu escolhi psicologia porque eu acho uma ciência muito bonita, muito complexa. No fim da adolescência, todo mundo fica naquela dúvida: que profissão seguir, qual vai ser o projeto da minha vida. Aí eu parei para pensar por alguns anos o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Eu gostava muito de ajudar as pessoas, de ser gentil. Gosto de observar muito o comportamento humano
E o que tem mais a ver com esse aspecto de mim é a psicologia. E aqui estou na luta. A gente ficou assim interessado em ouvir você, porque eu achei interessante quando você, conversando com você, você falou para mim que gosta muito de casos criminais, né? E que o caso Evandro foi seu preferido. Então É, isso aí deixou a gente assim, curioso, sabe? Sim, fica ser meio assim, meio. Mas eu acho que timidez também, Marcelo. Eu também sou meio. Não parece, mas eu sou meio tímido, sou meio. Hoje a gente se obriga, me levou a, a conversar, a falar, a bater papo. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou. A gente funciona de forma, eu vou cumprimentar o pessoal que está na live, aí depois eu vou passar a bola para você começar a contar para a gente um pouco se teve algum problema, se teve dificuldade quando enfrentou ou não. Quando você. Qual momento você se decidiu a seguir essa carreira, sabe? O que essa carreira está fazendo por você, o que essa carreira pode fazer pelos outros. Vamos ver um pouco o que seria essa psicologia, porque eu tive conversando anos atrás com o Vitor, ele era psicoeducação. Qual a diferença da isso. psicologia normal para psicoeducação? Qual a diferença? Muitos confundem também quando fala, eu não vou no psicólogo, eu não estou louco. Muitos confundem psicólogo com psiquiatra. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso tudo e depois falasse para nós um pouco sobre por que te levou a gostar de casos criminais e por que te levou a ser o caso Evandro uma preferência sua, certo? Então, pessoal, boa noite aí, Henrique, Thalita, Alana, Daniel, Oliveira, Ohana, Rick, um abraço a vocês, obrigado pelo apoio, pela força aí. Vai ficar gravado, pessoal. Quem não assistir agora vai ficar gravado a live. Então vamos lá. Marcelo, você tem aí meia hora para contar para nós a sua história. Vamos ver? Acho que até menos eu conto. Vamos lá. A primeira questão, qual foi? Tu falou tanto que eu já esqueci. Metade. A primeira? A gente queria saber o que levou você a escolher psicologia. Por que psicologia? Em que momento você falou assim, puta, pai, mãe, eu quero ser psicólogo? Por que psicólogo? E queria saber também qual a diferença da psicologia para a psicoeducação, que eu conversei com o Vitor, ele me falou bastante da psicoeducação. E por que tem pessoas que confundem psicólogo com psiquiatra? Eu não vou Tá, no psicólogo, eu não estou louco. E depois sobre o caso Evandro, por que levou você a essa série? tá. Eu escolhi a psicologia, acho que foi por volta dos 17, 18 anos, quando eu estava terminando o ensino médio. Aí a gente tem que tomar um rumo na vida, né? Depois da escola. Aí, como eu falei, eu gostava de observar o comportamento humano e gosto de ser empático com as pessoas. Uma área do conhecimento e uma profissão que tem a ver com isso é psicologia. Aí eu escolhi e fui fazer a faculdade. Tá. A segunda questão, Qual a diferença da psicologia para a psicoeducação? psicologia é a ciência do comportamento humano. A gente trata transtornos mentais, tanto emocionais e sociais. A psicoeducação é uma área da psicologia, é uma divisão que trata problemas educacionais. O psicólogo se especializa nessa área, psicoeducação, com foco na educação, para ajudar as pessoas, uma forma de aprender um assunto, por exemplo, que ela tem dificuldade. Vamos bolar uma estratégia para a pessoa aprender determinado assunto de maneira mais didática. Eu queria que você voltasse de novo a falar sobre o que é psicologia, mas falasse, não tecnicamente, mas em linguagem que todo mundo escolheria, o que a psicologia pode ajudar uma pessoa, o que ela pode fazer para uma pessoa, por que a pessoa deveria procurar um psicólogo, quando deveria procurar um psicólogo, quando não deveria e por quê. Explicasse mais, não tecnicamente, mas em palavras. Entendi. Psicólogo é um profissional que vai lidar com os problemas do ser humano, das pessoas. Eu estou me sentindo muito triste, eu desconfio que eu tenho depressão, ou até não posso desconfiar que eu tenha, mas eu me sinto desmotivado pela vida. Vou buscar um psicólogo para me autoconhecer, gerar reflexões, conversar com ele acerca desses problemas. O psicólogo vai ouvir, é um profissional empático que vai ouvir a pessoa e junto com ela estabelecer um caminho para que ela se sinta mais feliz, mais completa. Dá para entender melhor? E, sim, agora eu queria entender uma coisa. Quando que a pessoa pode entender que ela está em depressão? Quando ela pode entender que ela precisa realmente de uma ajuda, que ela precisa realmente. Quando eu posso dizer, puta, eu estou com depressão.
Ou eu posso estar com cansaço físico e não seja depressão. Como que eu consigo distinguir essa parte? Tá, quando a pessoa se sente incapaz de realizar suas atividades habituais, é Mas não, interessante que ela vá buscar. não Oi. pode ser um cansaço Pode físico ser. apenas? Não necessariamente vai ser depressão. Às vezes a gente só está desmotivado, todo mundo sente isso, só é uma tristeza passageira. Mas como Então, eu faço diferencio a depressão com um momento de fraqueza no meu corpo, um momento que a depressão é muito grave. Se a pessoa continuar com a depressão, pode entrar em hipertensão. Depois eu quero que você fale o que é hipertensão. Então, eu queria entender assim, a manobra. Quando que a pessoa pode sentir que realmente ela precisa de um especialista? quando ela se sente incapaz de realizar todas as suas atividades habituais que ela vinha praticando ao longo do tempo, eu acho que é interessante ela buscar nesse momento. Quando ela está totalmente desmotivada, é um indício de depressão. É interessante ela buscar ajuda profissional. Essa tristeza que a gente sente às vezes é passageira. Eu não vejo tanta necessidade da busca profissional. É por aí. A terceira E, questão, e você acha que é interessante essa pessoa procurar essa ajuda? Se não procurar uma ajuda, o que pode levar a essa depressão, a pessoa? o que a depressão pode causar, caso ela não busque ajuda, Sim. é interessante que ela busque ajuda, né? Para ela se tratar, para ela buscar um motivo, muito mais motivos para viver do que ficar em casa com essa sensação. Pode levar, em casos mais graves, ao suicídio, por exemplo. Eu não vejo mais motivos para viver, eu não sinto mais alegria, eu não sinto mais vontade de estar nesse mundo. Em casos graves, Oswaldo, a pessoa pode No, ir ao no suicídio. caso, seria, no caso, a hipertensão, né? Não, É, hipertensão não. pode levar a hipertensão, não pode levar? Sim, muitas preocupações levam à elevação da pressão arterial da pessoa, né? É E grave também. fora essa parte sobre o que mais a psicologia, o que afeta mais a pessoa procurar uma psicologia? Não só a hipertensão, o que mais levaria a pessoa a procurar? Problemas existenciais, conflitos que ela não consegue lidar sozinha, quando a pessoa também não tem um autoconhecimento suficiente de si para ser feliz. É legal que ela busque ajuda profissional. Porque eu já vi falar também, né, que a gente, que tem pessoas que gera sobre outras pessoas, até pela própria cores, consegue sentir aquela, como eu Vibração. vou explicar, seria a áurea da pessoa, a psicologia das cores. O que seria isso? Seria as sensações que determinadas cores causam na vida da pessoa. O branco pode trazer paz, o azul, tranquilidade, o vermelho, animação, de forma científica. Eu não tenho muita leitura nessa área, mas é por aí, Oswaldo. Então, Sensações que determinadas cores causam na pessoa. você acha que a cores podem ter efeito sobre pessoas, né? Por Isso. Que exemplo, sensações me causam? a minha esposa, ela trabalhou muito tempo atrás com um restaurante chinês, com pessoas chinesas. Eles usavam muito o amarelo e o vermelho dentro do restaurante dele. Dizia O que amarelo. diz que um dava fome e o outro dava uma sensação eu não entendi, eu não sei bem o que ela falou. Eles usavam muito o amarelo Vermelho. e o vermelho. Então, você diz Interessante. uma coisa, as cores têm muita influência sobre as pessoas. Eu creio que sim. Qual a tua cor preferida, Oswaldo? Porque eu vou entrar numa coisa agora, um motivo, eu não sei se você conhece essa área ou não, nos orixás, tá? Nos orixás, o que é os orixás? O que é o jogo, para você entender onde eu quero chegar? O que é o jogo de búzios? Muitos confundem que o jogo de búzios é adivinhação. Não, o jogo de búzios é adivinhação. Porque se pai de santo fosse adivinho, nossa, eu ganhava toda semana na Mega Sena e ficaria milionário. Quero dar um abraço, aproveitar aí que hoje que eu não falei que a Dani entrou ali, o Rich, Dani, o Elias, a Rafa, a Mirelle, Freitas, Gabi e o Rich. O Rich é meu filho. Esse que Ah, apareceu com a série que trouxe por último. Um abraço, filho, boa noite para todo mundo. à noite. Então, você entender, o Búzios, ele não busca diretamente a sorte, mas ele busca o modo de vida da pessoa. Ele consegue definir o modo de vida da pessoa, como a pessoa pode estar
Eu acho que até na parte de psicologia, como a pessoa pode estar no dia a dia, sentimental, emocional, e assim, por exemplo, o branco é de Oxalá, ele representa a paz. O amarelo de Oxum representa o ouro, e assim por diante. Você acha que teria alguma ligação diretamente com a psicologia, esse lado de orixás, ou não? Eu não tenho leitura nessa área para poder afirmar com certeza, Oswaldo. Mas eu acho que tudo tem a ver com as cores, com os elementos da natureza, com as condições da natureza, não seria isso? Eu não posso te afirmar, Oswaldo, se eu não tenho leitura, entende? E me diz uma coisa, então vamos entrar numa parte agora. E por que todas as pessoas. Ah, eu quero saber a diferença antes disso, de falar. Qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Psiquiatra geralmente são médicos que fazem o curso de psiquiatria para tratar os transtornos mentais de forma medicamentosa, através dos remédios. Psicólogo, eles receitam esses medicamentos. Psicólogo jamais vai receitar medicação, ainda que ele tenha conhecimento. Nós tratamos os transtornos mentais de forma social, emocional, psíquica. Através desses pilares, nós vamos tratar os transtornos mentais e emocionais, jamais pela medicação. Porque tem até um debate, eu não sei se que tá, como é esse debate, que diz que uns falam que pode chamar o psicólogo de doutor, outros falam que não pode chamar o psicólogo de doutor. Se o profissional não tem o curso de doutorado, ele não é doutor. Se ele tem, sim. Há psicólogos que sim. Termina a graduação, faz o mestrado, faz o doutorado. Aí sim é doutor. Doutor não necessariamente é médico ou advogado, do meu ponto de vista. E o que seria a diferença do psicólogo doutorado e não doutorado? Doutorado é um curso mais aprofundado em determinada área. Ele se aprofundou mais. Graduou, fez os 5 anos de faculdade em psicologia. Aí, se for para o doutorado, primeiro tem que fazer o mestrado, faz uma pesquisa em determinado assunto, faz uma tese de mestrado, se não me engano, que é um trabalho final acerca dessa pesquisa. Aí passa para o doutorado, faz outra pesquisa mais aprofundada e faz a monografia. Aí pode ser chamado de doutorado, de doutor. Como? Aí ele pode ser chamado. E você, eu não sei, você fez doutorado, não fez, pretende fazer? Tenho a graduação em psicologia, pós-graduação lato sensu em saúde da família e da comunidade. Fiz E pretende fazer o doutorado mais para frente? Não necessariamente. Quero um emprego mesmo, Oswaldo. E me diz antes de eu perguntar, quero mandar um abraço aí também, já mandei para o meu filho, o Ronde. Ronde é um amigo da gente aí, um guerreiro motoqueiro, um famoso cachorro da rua que vive com suas motos, fazendo entrega, passando. Só aproveitando, eu quero dar uma dica, já que vai ficar gravado esse vídeo. Tá. Muitos não dão valor para o entregador. Muitos estão em casa, quer seu lanche, sua comida quentinha, sua pizza, mas esquece uma coisa. O menino, a pessoa que está vindo entregar isso aí, ele enfrenta chuva, enfrenta vento, enfrenta perigo, enfrenta o carro, o trânsito. Vocês, motoristas, respeite, dê passagem para o entregador. Quem chegou atrasado, o cliente reclama. Liga o patrão vem e dá bronca sobre a pessoa. Então, vão dar muito valor para essa classe, é uma classe muito sofrida, mas uma classe de muito valor, pessoal. A classe que entrega. Abraço aí, Ronde. E quero fazer uma pergunta que eu me interessa muito saber agora. Por que a maioria dos psicólogos, eles gostam de casos criminais, de casos policiais? Porque eles se apegam a nessa... Por que eles não vão assistir um romance, um outro... A maioria é caso... Qual o motivo? Eu acho porque tudo que envolve comportamento humano e o bizarro atrai muita gente. Com a gente, psicólogo não é diferente. A gente gosta de analisar a motivação do criminoso para cometer determinado crime. A gente quer ver o que tem por trás da mente dele para ele sentir aquela motivação. Por que ele cometeu aquilo? E não só julgar ele porque ele cometeu determinado assunto. E como eu disse, as coisas bizarras também atraem muitas pessoas, com a gente é diferente. Isso aí a gente pode dizer até em uma pauta que a população em geral não gosta muito, mas que a maioria da população gosta, não que gosta, mas sente atração pelo sofrimento do próximo. De repente tem um acidente ali próximo da sua casa, não tem nada a ver com você aquele acidente.
Ah, um acidente, morreu. Ô, vou lá ver o acidente. E filmar. Não vai ajudar, não vai fazer nada, talvez até atrapalhar, mas tem que ir lá ver o acidente. É normal isso no ser humano? Vocês, como pessoal que conhecem um pouco da mente, o ser humano gostar de ver, de sentir, de presenciar um sofrimento do próximo? Uma ausência de empatia pelo outro extremo, né, Oswaldo? Eu acho bem estranho. Eu não É posso porque dizer muitas isso. vezes a pessoa, não que ela tenha maldade, mas ela diretamente, ela, não sei, alguma curiosidade que dá. Um exemplo, aqui em Blumenau, é uma cidade que dá muita enchente, muita enchente. Eu já peguei aqui duas enchentes em Blumenau, inclusive eu tive uma aí atrás, não foi enchente, últimos 2 anos, 3 anos, não deu enchente, mas o rio encheu muito, e a casa que eu morava, eu não sabia, quando eu cheguei ao rio em Blumenau, ele joga as águas para os riozinhos em volta, embaixo da casa que eu morava passava um rio, o cara tinha ligado o esgoto dentro do rio, cara, eu perdi tudo, outra perda que eu tive ali. Então, Como foi, Oswaldo? quando voltando ali, quando teve uma enchente aqui braba, a, a, o, a Defesa Civil pediu, pessoal, não saia na rua, não vai atrapalhar, não atrapalhe o trânsito. Mas o que aconteceu? O pessoal parece que queriam ver, cara. Deu aquela enchente, aí deu aquela parada, quando estava estabilizando, tinha um monte, nossa, teve um monte de barreiras que caiu, casas caiu, o pessoal saía tudo com os carros para a rua para ir ver, visitar os lugares que aconteceu e atrapalhando o próprio trabalho da, da, da segurança. Então, você vê, é uma coisa, parece que é bem assim. Já que falamos, então, que todos gostam do caso criminal, e sobre o caso Evandro, o que, que levou você a dizer para mim que é a sua série favorita? Caso Evandro, por que se tornou a série favorita? Por conta do podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, do Ivan Mizanzuki. Eu achei um trabalho muito bem feito e me deu um outro olhar acerca do todo. Os vídeos que eu tinha visto anteriormente eram muito fragmentados, culpando vocês. Até então eu acreditava mesmo na ideia que os 7 eram os culpados pela morte do Evandro. Era muito superficial e eu, idiota, ainda acreditei. Aí depois de ouvir muito, assistir a série, acabou me cativando muita história, desenvolvi uma solidariedade e empatia por vocês muito grande, por isso que eu apoio também a causa. É uma questão que envolve política, intolerância religiosa, são questões comportamentais que eu gosto de ficar analisando. Isso me leva a desenvolver uma afetividade pelo caso por vocês. Marcelo, isso que você falou tem a ver com a psicologia um pouco também ou não? O que Olha, aconteceu? Você disse que quando viu os vídeos, viu o primeiro. A Ana, acho que eu não falei, um abraço para a Ana, para o João, para a Vanessa, Lúcia, Letícia, e o tá aí, Ramon, o professor Ramon está aí também, professor Ramon, pessoal de Santa Catarina, Blumenau, professor Ramon, candidato a deputado federal. É um guerreiro, um lutador aí, está estabilizado na cidade de Blumenau, está sempre lutando pelas causas, pelos direitos humanos, com as pessoas nesse estado. Só dá uma olhada nesse menino, quem for de Blumenau, quem for de Santa Catarina, deputado federal, professor Ramon. E por quê? Porque, no caso, eu, eu falo até como vítima também, em parte, por que quando a imprensa lançou o caso Evandro, ou lança qualquer caso, pô, ou o João lá matou fulano, estraçalhou, cortou em pedaços, picou, jogou no fogo, queimou, moeu, trucidou, nossa, uma coisa terrível. Mas o ser humano escuta aquela notícia, mas ele não sabe se é verdade ou não, ele não soube o teor daquela notícia, mas por que o ser humano já se apega naquilo, já sai acusando, já sai condenando? O que gera isso? isso me leva a refletir sobre a influência que a mídia televisiva tem sobre a vida das pessoas. A gente vê determinada notícia alarmista nas emissoras de TV e já acredita, sem analisar mais a fundo. E você E diz que isso aí tem a ver com a psicologia também ou não? uns É têm um comportamento. normal? É normal qualquer pessoa assim? Eu teria. Porque eu não vou dizer bem que seria uma empatia, porque é uma coisa em geral, parece que é uma muvuca, sabe? O que você, Mas eu, sabe que a parte da psicologia tem a ver com isso também ou não?
Sim, tem a ver, Oswaldo. Onde tem um comportamento humano, tem a psicologia. Acho que Mas a e maioria você, das pessoas não consegue refletir acerca do que acontece e embarca na viagem de algum maluco, de alguma emissora de TV. A gente acredita muito fácil no que está diante dos nossos olhos sem analisar com profundidade. Tem que ter muito cuidado com o julgamento que a gente faz das coisas. você fala que a maioria da pessoa seria o quê? Uns 80%? Ah, não sei, 90%? não posso afirmar uma estatística, Porque a gente Oswaldo. vê uma coisa, o pessoal, ele julga primeiro para depois ir buscar aquela velha história que minha velha mãe dizia, quando você vai no mercado fazer compra, primeiro come um lanche, se alimenta primeiro, não vai com fome no mercado. Minha velha mãe dizia isso. Eu nunca entendi o que é, hoje eu entendo. Você vai com fome no mercado, você começa a pegar coisas que não vai nem precisar, não vai ter utilidade. Então, quer dizer, o ser humano, primeiro, ele não consegue, na parte de psicologia, o que fala sobre isso? Ele não consegue primeiro tentar ver, buscar dentro dele o raciocínio do certo e do errado, ele já chega atirando a primeira pedra. Muita gente embarca nas viagens de outras pessoas sem raciocinar primeiro por si. Acredita muito no que está diante dos olhos, não pensa no que está além. Você sabe que é um iceberg, Oswaldo? Oi? Iceberg, aquele bloco de gelo, Sim. ele é gigante assim para cima. Ninguém para analisar que por baixo dele é muito maior. É a mesma coisa que acontece na sociedade. A gente vê o fenômeno, vê alguma coisa, acredita de primeira se analisar mais a fundo, sem enxergar além. Eu acho que é por aí o raciocínio. Isso aí leva igual uma, já que você falou do iceberg, do gelo, leva igual uma bola de neve. Ela começa o tamanho de uma bolinha de gude, ela vai rodando ali, quando ela chega lá embaixo, ela faz um estraçalhaço todo. Isso aí tudo a gente acha que vem muito em cima da imprensa marrom, da imprensa sensacionalista, que na época nossa ali não tinha tanto a parte internet, mas tinha a parte da imprensa. Você tem ideia? Nós fomos, primeiro de tudo, condenados pela imprensa, condenado pela mídia, já entramos condenados lá dentro. E você, putz, só via, nossa, e as matérias que saíam, que ninguém buscou, foram poucos, teve algumas, sim, poucas que buscaram. E até hoje a gente vê isso. Hoje a gente recebeu uma carta de perdão do secretário do Estado do Paraná, pedindo perdão, desculpa pelos erros cometidos, pelas atrocidades. Eu tenho a carta comigo, já postei, está no meu canal do YouTube. As atrocidades que o Estado fez com a gente, pediu desculpa. Dei essa carta. E eu acredito que a maioria, quem não viu ainda, mas está fácil de ver a cita de tortura, as torturas que nós passamos. E tem pessoas ainda que chegam a dizer assim, mas tortura não quer dizer nada, se foi torturado não quer dizer nada. Eu tenho até hoje, eu acredito que não vai dar para ver por aí, eu não sei, marcas que eu tenho. Eu tenho marcas de tortura, eu tenho marcas de tortura que eu tenho pela mão, marcas que eu, a Beatriz, nós não somos irmãos gêmeos, mas nós temos as marcas, o Davi também. E tem pessoas que dizem assim, inclusive se você quer, quando é sério, eu vou explorar um pouco do lado psicológico disso. Você deve lembrar que tem uma repórter na série do caso Evandro que ela diz, mas eles foram torturados não quer dizer que possa ser inocente. Ou uma repórter, uma pessoa estudada fala isso. Impactante. Na verdade, porque o que a gente vê de repórter? O que seria para fazer um repórter? O repórter seria o quê? O repórter ele teria que investigar. E sem passear em primeiro lugar. A função do repórter que ele é investigar a matéria e lançar a matéria. Ele é um repórter, é uma investigação. Ele não é um comunicador, ele não é um que vai passar. Deixa eu ter uma pergunta aqui quem está falando aqui? Sarturini. Ela é cantora de Campinas, São Paulo. Conheço ela. Conhece ela? Ela é o quê? Desirê, ela é cantora em Campinas. Essa Sarturini? É cantora? Que legal. Canta bem. Desirê. Como é o nome dela? Desirê. Isso que ia perguntar. Se teve Isso era a pergunta ali. Isso que ia perguntar, se teve algum reconhecimento do Estado ou da Justiça e que eles erraram e se houve algum pedido de desculpa. Sim,
O Estado fez sim. Saiu, para quem não acompanhou, não, no meu canal do YouTube, o nome do meu canal chama-se Oswaldo Marceneiro no YouTube. Eu tenho no canal os depoimentos espontâneos. O que é o depoimento espontâneo? O secretário do Paraná, da Secretaria de Justiça, Trabalho e Família, ele falou assim, isso, inclusive está no meu YouTube, está falando isso. Ele disse assim, eu estava num sábado, final de semana, não tinha nada para fazer, peguei, sentei e fui assistir uma série. E de repente eu vi a Casa Evandro e fui assistir o Caso Evandro. Assistindo a série eu não consegui parar, eu maratonei a noite inteira, secretário. Isso é o secretário atual de hoje, não antigo. Aí ele falou que se sentiu e viu as barbaridades, sentiu muita coisa, viu as citas de tortura. Eu indico, pessoal, quem não assistiu, assista, Caso Evandro, na Globoplay. Aí ele falou, respondendo a menina que está perguntando, ele falou que aquilo comoveu ele não como pessoa pública, mas como ser humano. Ele acabou levando para as autoridades, montaram uma equipe, um projeto da Serjup, na Secretaria Secretaria de Segurança do Trabalho e da Família do Paraná, montaram um grupo. Esse grupo reuniu o quê? Psicólogo, psiquiatra, advogados, promotor, policiais, reuniu um grupo de pessoas que foram estudar o caso Evandro. E vou te falar uma coisa para você e para todos. Você acredita que eu acredito, meus advogados também sempre nisso, que a própria promotoria da época, eles não leram os processos todos, eles não estudaram o processo, se visse tantas falhas que tinha no processo, tinha acabado ali. Então esse grupo demorou não sei quantos meses, foi 3 ou 4 meses, eu não sei bem, estudando e recebendo pessoas que foram dar o depoimento espontâneo. Inclusive nós somos, foi a Beatriz, foi o Bardelli, foi a Dona Celina, inclusive tem no meu canal depoimento de todo mundo, nós somos dar depoimento e várias outras pessoas deram depoimento, o doutor Ricardo de Oliveira, o próprio Ivan Mizanzuki, eu tenho tudo no meu canal, pessoal, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, em depoimento espontâneo. Então deu sim, o Estado deu para nós uma carta, eu até posso achar a carta ali, uma carta de pedido de perdão e desculpa. É satisfatório? Bem, tira talvez um pouco do peso, não em cima de nós, porque eu tinha minha consciência livre todo o tempo. Meu corpo estava preso, mas minha mente, minha consciência estava livre. Isso me manteve forte. Mas tira talvez um pouco do peso que a sociedade pôs em cima da gente, vendo o próprio Estado do Paraná reconhecer o erro. E agora está correndo em julgamento a nulidade do processo, a revisão, a nulidade e reparação. O que é revisão? Eles estão revisando todo o processo para ver, e estão vendo, já fizeram o análise da fita, comprovou realmente que a fita é verdadeira. Teve pessoas que tentaram, você vê como que funciona a mente do ser humano. Teve pessoas, inclusive a própria promotoria jogou meio no ar, o próprio Diógenes jogou no ar, falaram que, será que o Ivan Mizanzuki não inventou essa fita? Será que não foi o Ivan Mizanzuki que gravou essas fitas? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para o pessoal que está assistindo, para todos vocês aí. Você acha que o Ivan Mizanzuki poderia ter feito essas gravações? Teria como ele fez essa gravação? Deixa você pensar um pouco, o pessoal pensar para dar essa resposta para a gente ali. Laís Barbosa. Psicóloga daqui de São Luís, Oswaldo. Leandra, um abraço. Tamires. Vitor Matos. Acabamos de falar do Vitor Matos, ele psicoeducação, é um parceiro seu, você é psicólogo, ele é da psicoeducação. Pessoal, quem não conhece o canal, acompanha lá, Vitor Matos, psicoeducação no YouTube, acompanha também o canal dele aí no Instagram. É um cara que tem muita coisa boa para passar para a gente, pessoal, e para todos. E o que vocês acham, pessoal? Então, que podia me responder aí. O Ivan Mizanzuki poderia ter gravado essas fitas? Quem concorda com o Jorge acha que talvez ele poderia. A promotoria jogou no ar, talvez que não era verdadeiro, que talvez o Ivan.
Qual seria a resposta de vocês? O Ivan Mizanzuki poderia ter gravado essas fitas? Vou ajudar vocês ainda. Ele poderia ter reunido todos nós lá, e feito uma... Chamou eu, chamou a Beatriz, chamou o Bardelli, chamou o Davi, a Dona Celina, e gravou aquelas fitas para dizer que era do tempo lá. A menina respondeu que não, mas alguém quer arriscar uma resposta? Tem alguém parabenizando você pela sua participação? Laís, acho que é importante. Oi? Laís foi da minha turma de psicologia. Entendeu? É psicóloga também? Sim, psicóloga daqui de São Luís. Um abraço aí, Laís. É um menino muito bacana, tá? Nossa luta com nós, faz parte do... Nós temos hoje, aproveitar e convidar vocês tudo, uma página no nosso Face, uma fanpage, eu não sei muito falar que sou meio burro na parte de internet, uma fanpage, onde essa fanpage a gente tem a nossa luta. A nossa luta, os alicerces da nossa luta é o caso Evandro. O alicerce da nossa luta é injustiças, os erros judiciais. Esse é o alicerce. Mas ele não para por aí, não. A nossa luta hoje é contra todos os preconceitos e intolerâncias. Quando eu digo intolerância, não só da religião umbandista ou candomblessista, mas de todas as religiões. Tem que ser respeitada a todas as religiões. Não o que está acontecendo por aí. Como tem uma senhora aí que devia representar a nossa Constituição falando mal de religiões. Eu penso uma coisa, a religião é estrada, é caminhos, e o destino é Deus. Um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que está lá no fundo, no destino, aonde as religiões vão levar. Não importa se você vai pegar a BR umbandista, a BR católica, a BR crente, a BR budista, não importa. O importante é onde você vai chegar. Só que você, para viajar para essa estrada, tem que estar com o corpo preparado, que seria o carro preparado, abastecido. Não, você pode se capotar, pode se perder pela metade do caminho. Então, a nossa luta hoje é contra intolerâncias, preconceito, homofobia, xenofobia, sexismo. Então, a gente está tudo nessa luta e conta com vocês tudo. Eu já contei, vou contar rapidinho. Dentro do presídio, nós fizemos uma promessa para uma pessoa. Tinha um cara preso lá, você como psicólogo, diz para mim qual o preconceito que esse cara passou. Ele era analfabeto, era presidiário, estava preso. Ele estava preso, analfabeto, negro, homossexual, nordestino, paraibano, que chamava ele de cabeça chata, era da religião umbandista, negro, analfabeto, da religião umbandista, cabeça chata, que chamava ele nordestino, não sei por que chamam nordestino, homossexual. Quantos preconceitos esse menino passou lá dentro? Muito, né? E não era dos presos, não, era das próprias guardas. E como ele foi uma pessoa que ajudou muito nós lá, ficamos isolados, não davam comida, deixavam nós beber nada. Ele levava escondido para a gente que trabalhava na faxina. A faxina é que tinha acessos para um lado e para o outro, então ele levava para a gente lá as coisas e sempre reclamava, contava para nós, contava os problemas, estava conversando o sofrimento. E nós, um dia, eu, Depolo, o Davi, fizemos uma promessa. Um dia nós saísse de lá e tivesse voz, nós ia lutar contra tudo esses preconceitos. E hoje a nossa luta é essa. E pedimos ajuda a vocês todos. Venha participar junto com nós, venha participar junto com o Marcílio. Ele faz parte hoje da nossa luta, ele faz parte do grupo Nossa Luta. Vamos engrandecer a nossa página, vamos trazer mais gente e estamos juntos. Então, voltando lá, sobre se o Ivan poderia ou não. Quem está falando ali? Danizinha. Você conhece? Não, Vanessa e Tamires que entraram, sim, são psicólogas também daqui de São Luís. Mas tem uma Danizinha pedindo para entrar ali, quem que é? Deixa eu ver. Será que ela quer entrar na live e falar alguma coisa? Vou trazer, vamos ver o que a Dani quer falar. Então, o que a gente, voltando a falar para vocês, é o seguinte. O Ivan,
Poderia sim, poderia ter reunido nós lá, poderia ter gravado, poderia. Só que tem uma coisa, pessoal, mas não tinha como ele fazer isso. Ele poderia, se o Vicente de Paula Ferreira, meu irmão, o sistema acabou com ele, ele morreu dentro do presídio. Se o Vicente de Paula Ferreira estivesse vivo, opa, poderia. Mas ele morreu em 2011, dentro do presídio. Ele tomou muitas pancadas, ele tinha costela quebrada, tinha muitos problemas, gerou muitos problemas de saúde. Nós ficamos 1 ano e 8 meses na área de segurança máxima, em um buraco, sem saber se era dia, se era noite, se era nada. Então o Vicente acabou pegando esses problemas, acabou pegando isso tudo. Então, ele morreu em 2011. O Ivan Mizanzuki começou a fazer, acho que o podcast em 2019, 2020, isso? Eu não sei bem. Foi isso, né, mais ou menos? Eu ouvi ano passado. Acho que ele começou por aí fazer o podcast em 2020, em 2021 virou a série onde o gigante Eado Moritiba acabou fazendo o mistério. Essa série. Então, pessoal, não tinha como o Ivan trazer o espírito, incorporar o Vicente de Paula Ferreira para ele gravar. Porque nas citas da Torturas, quem não acompanhou, quem acompanha, o Vicente conta. E o que o Vicente conta foi a mesma coisa que o Vicente falou lá em 92, 93, onde ele diz: me levaram para o viaduto do Padre, atocharam minha cabeça para baixo, passou um carro. Então o que ele conta bate com a cita certinho. Então não teria como trazer um espírito para gravar hoje. É a fita verdadeira. Então o seu Diógenes, a promotoria, tudo estão falando besteira. Quando eu falo promotoria, pessoal, eu respeito muito o Ministério Público. O órgão Ministério Público. Eu não falo sobre o Ministério Público geral, eu falo daqueles aqueles promotorzinhos lá da época. Aqueles promotores, você viu que a série, a cara que o homem fez ali? Chegou a ver na hora que ele escutou as citas? Você, como psicólogo, o que você falaria de uma cara daquela do cara dizer assim: ah, eu não sei se. Isso não é sessão de cinema. Ah, um prato cheio. Oh, um promotor virar e falar: essas sessões fala da tortura não é sessão de cinema. Oh, você viu a cara que ele fez? Não sei se o pessoal acompanhou também a cara que ele fez. O que falaria no meio da psicologia uma cara daquela? Ou o psicólogo não consegue decifrar caras também? Ou só palavras? A gente analisa mais o comportamento e as falas, não necessariamente as expressões faciais, porém existe profissionais que trabalham com expressão facial. Eu analisaria o discurso. Eu digo que é uma falta total de empatia com o próximo. Mas ali, eu acho que ali não precisaria pessoa estudiosa lá para ver aquela cara que ele fez ali. Aquela cara ali entregou tudo. Só que ele não teve o caráter, ele não teve. Ele não teve hombridade. É para o senhor mesmo, promotor, estou falando para o senhor. O senhor não teve a dignidade de reconhecer um erro. Talvez nem foi seu erro, o erro lá de trás de companheiros seus. Mas ele não teve a dignidade de reconhecer esse erro. E é mais fácil, como muitos fazem, tampar o sol com a peneira. Tampar o sol com a peneira do que falar que o sol está ardendo sobre você. Infelizmente, isso é uma coisa assim que a gente... Então, infelizmente, ele aconteceu. Outra pergunta que eu quero falar com você, aproveitando sobre o caso, você falou que consegue analisar as falas, né? Sim. Se eu lembrar, eu falo. Não, você consegue analisar, o psicólogo ele vê pelas falas, pelas coisas, né? E quando vê o Diógenes falando, daquele jeito, falando, se ele estivesse na frente do psicólogo, o psicólogo conseguiria falar mais ou menos sobre a fala dele ou não? É possível. Agora, dar uma certeza assim, sem estar na presença dele, é complicado. Entende? Porque o psicólogo, eu não sei bem, o Davi que conhece bem, disse que ele foi afastado por algum problema, eu não sei qual foi o problema que ele foi afastado. Ele era policial, ele foi afastado da polícia e virou depois, hoje é engenheiro, né? Sim. Então, a gente diz hoje, Marcílio, o caso Evandro, eu não posso dizer que foi o Diógenes que matou a criança. Eu não posso falar. Se eu falasse isso, eu estava sendo assim,
igual ele. Eu não posso acusar, mas eu posso falar com toda certeza. O Diógenes é um dos grandes responsáveis pelo caso Evandro. O Diógenes é o autor do caso Evandro, ele que inventou esse caso Evandro. Ele que criou esse caso Evandro. Então eu acredito que esse homem psicologicamente deve ter algum problema, deve ter um parafuso, deve ter, sei lá, não sei o que ele tem na cabeça. Cérebro eu acredito que não seja. Eu acredito nisso. Então fala para nós, você como psicólogo, o que mais apegou, marcou nessa série para você ser sua favorita? A história de resiliência de todos vocês em resistir aos maus tratos, aos julgamentos da mídia, julgamentos da sociedade. Eu gosto disso. As pessoas que apesar de toda a adversidade, demonstram força e vontade de vencer, de limpar seu nome como vocês fizeram. Acho interessante. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Ainda que seja Para difícil. Para mim foi difícil, sabe? Foi difícil. Inclusive, quem assistiu a série, acompanha a série, vai perceber que eu fui um dos últimos a participar da série. Eu fui um dos últimos. Isso para mim pesou muito. Não que eu tenha sofrido mais que os outros, porque não existe régua sem medir sofrimento. Todos sofremos. Todos sete sofreu. Mas eu acabei sendo taxado com o nome de bruxo na testa. O nome bruxo pesou muito. Esse, como o pai de santo, o chefe envolvendo a religião. Então pesou muito para a gente, foi muito falado, foi muito tudo. Eu acabei, não só diretamente do pessoal, que a mídia foi cruel, mas a imprensa marrom, sensacionalista, a imprensa que só quer vender manchete sem procurar a verdade. Então jogou muito, castigou muito em cima da gente. Então eu acabei o quê? Eu me isolei, eu me afastei. Eu não queria saber de nada, não via nada, nada. Acabei fazendo o quê? Assistindo séries, assistindo futebol. Videogame, né? E videogame, me apeguei ao videogame. Porque no videogame, talvez até a psicologia pode responder uma parte disso. Um dia meu filho estava jogando, ele falou, teve que sair rapidinho, falou, pai, joga aqui para mim, pai, não posso morrer. Eu nem sabia o que era morrer. Eu falei, comecei a jogar com ele ali, o joguinho, comecei a jogar ali, vendo, e só que minha cabeça era 24 horas por 24, aquelas lembranças, aquelas coisas, tortura, sofrimento. Nós passamos 1 ano e 8 meses em um buraco, numa solitária, numa área de segurança máxima. Nós somos os únicos no Brasil que passou mais tempo, que eu não conheço mais gente que ficou. E nós não tinha nem condena, nem podia estar lá. Não deixavam cortar cabelo, não deixavam cortar barba, foi uma coisa muito cruel. E sofrendo e apanhando, não da polícia, mas não dos presos, mas de polícia. Então eu me revoltei muito, eu fiquei muito fechado, e inventou aquelas imagens na cabeça. De repente, eu comecei a jogar o joguinho, jogando, logo que eu percebi, já tinha passado um tempo de horário, eu nem lembrava mais do caso, nem estava lembrando de nada, estava lembrando só do... Aí depois eu deitei em casa, logo que eu deitei na cama à noite, eu comecei a lembrar do joguinho, lembrando como que era as fases, lembrando as coisas. Quando eu vi, eu falei, putz, consegui dormir legal, nem lembrei do... E aí, o que aconteceu? Me apeguei. Hoje, você assim, mas putz, um cara velho jogando videogame, sim, hoje eu gosto de videogame, embora estou meio sem tempo de estar escrevendo um livro aí. Então, quando eu tenho tempinho, vem. E a gente, lógico, não tem nem condição de comprar jogos, que o jogo hoje do PS4 é caro, né? Mas eu ganhei tem um pessoal aí que me mandou uns games, me mandou uns aí, eu vi e estamos jogando, sabe? A gente estamos jogando e eu gosto muito disso. E falando na imprensa, vou te fazer outra pergunta para ti na parte de psicologia. Você viu o caso do filho da Beatriz Abage, Lucas Abage? Mais ou menos. O Lucas Abage foi um menino que perdeu a mãe pequeno. Eu sempre conheci, era uma boa mãe, uma boa família. Perdeu a mãe com uma acusação grave dessa. Acabou cometendo delitos, sabe? Que acabou cometendo na vida dele delitos. Acabou sendo preso, fugiu. E esses dias atrás aí, mataram ele. Até agora eu estou meio até sem entender o jeito que mataram. De repente estava preso, ele fugiu do nada e apareceu morto, que mataram ele. Trocou tiro com a polícia, mataram ele. Mas você viu, saiu umas manchetes, não sei se o pessoal viu, e se vê essas manchetes,
Saiu uma matéria, você visse as matérias que saiu, o que aconteceu? Os caras falaram mais ou menos assim, Lucas Abage, Lucas Abage, o filho de Beatriz Abage, do caso tal, 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 acabou trocando tiro com a polícia e morreu. Beatriz Abage é do caso tal, contaram o caso, falaram um pedacinho dele e contaram o caso inteiro da Beatriz Abage de novo. Espera aí. O que tinha a ver uma coisa com outra para contar o caso dela? Ele não estava envolvido com o caso. E você vê uma coisa, a mídia, para vender, fazer, jogou. A mídia achou mais sensacionalista jogar o caso, jogar uma mãe que acabou de perder um filho, não tinha nem empatia de respeitar aquele momento dela. Então isso eu acho que tem muito a ver também com o lado psicológico dos próprios repórteres, embora eu não sei se muitos têm consciência ou não. A gente fica muito triste com isso, sabe? Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu não dei um alô ainda. Acho que a Vanessa, Dani, Léo, Roberto, Kebs, André, Emari, Kelvi, Aretusa. Boa noite, boa noite. Boa noite, Kelvi. Um abraço para você também, querido. E o que você falaria disso aí, ó, na psicologia? A ausência de empatia e solidariedade com o sofrimento alheio e o desejo de ganhar dinheiro em cima do sofrimento alheio também. Muito impactante a sociedade que a gente vive, Oswaldo. Infelizmente. Isso que é o motivo que a gente fala. Muitos perguntam para mim assim, sabe, Marcelo? Que nem pergunta do Jorge. Um dia eu estava conversando com o Davi numa live e perguntaram se ele encontrasse o Jorge, o que ele fazia. Ele falou, eu vou dar um pau nele e quebra o cara dele. Ele falou, eu dou um pau nele e quebra o cara dele. Perguntaram para mim se eu encontrasse o Jorge, o que eu faria. Eu falei tanto, até na série, quem acompanhou ver, eu disse, eu não faria nada pelo Jorge. Pelo contrário, eu rezo. Eu, toda noite, antes de dormir, eu rezo. Eu acordo, eu rezo. Durante o dia, eu rezo. Porque a minha reza, lógico, ele respeita e faz a reza que o Pai ensinou para nós, o Pai Nosso. Mas a minha reza muito é agradecendo. Eu agradeço a Deus pelo ar, pelo pasto, pelo sol, pela chuva, pela gota de orvalho, pelo pão nosso de cada dia. Essa é a minha reza, agradecendo os momentos, agradecendo tudo. Eu, nas minhas rezas, eu sempre peço pelo Jorge, que Deus ilumine a cabeça dele, ponha a verdade, que dê luz para ele. Aí o pessoal me fala como que eu consigo, sabe, perdoar. Perdoar, eu não posso dizer perdoar, que só tem uma pessoa que tem o dom de perdoar. Eu não sou ele. Só Deus tem o dom do perdão. A gente pode engolir, deixar passar, você me perdoa, mas quem somos nós para perdoar, ter o dom do perdão? Nós pode apenas engolir, deixar passar umas coisas ou não. Então quem tem que perdoar ele é Deus, não eu. Mas eu, sabe, não quero nada de mal para ele. Então eu respondo assim, o mal não está em mim. Então não tem por que eu ficar, pessoa que fala comigo, diz, de vez em quando, é que vocês não veem, eu por dia, eu recebo muitas pessoas, contatos no MSN, contatos aqui no Instagram, não sei como chama, no privado ali, no direct. E a maioria do pessoal é só dizendo que eu quero pedir em nome da humanidade perdão para você, eu quero pedir, é bastante carinho. Mas de vez em quando vem uns ali que fala, que nem se não foi vocês que matou, quem foi? Não sei quem foi. Se eu soubesse quem foi, já tinha resolvido faz tempo, não é verdade? E ficam aquelas perguntas, mas vocês falaram que foi torturado, mas o que prova mesmo que vocês foram torturados? Pô, mais prova do que tem essa fita aí. E tem pessoas falando, pessoas falam, eu achava antes era culpado, hoje vejo que não é. E tem pessoas que falam, mas tortura não quer dizer nada. Tem que ser torturado mesmo, tem que voltar à ditadura, tem que voltar pessoas. Eu respondo normal às pessoas, não bloqueio ninguém, não travo ninguém. Pelo contrário, eu espero que Deus ilumine essas pessoas. Principalmente agora, né? Nós estamos chegando numa data meio complicada aí. Dia 2 agora vai ser complicado, sabe? Eu me preocupo um pouquinho, tenho um pouco de receio do que pode acontecer, sabe? E ter alguma reviravolta, ou ter algum problema meio sério que a gente não sabe. Porque enquanto bandidos estiver ditando a lei, dificilmente vai ter justiça no nosso país.
Então eu não entro muito em política. Eu não entro muito dizer, você é da esquerda, você é da direita. Eu não, eu ando reto, eu não ando nem para a esquerda nem para a direita. Esse pessoal brigando na internet hoje, amigo discutindo com amigo, família discutindo com família, por causa de candidatos, por causa de ídolos. Eu acho maior falta de consideração com o amigo. Uma coisa, que time que você torce de futebol? Nenhum. Eu não gosto de assistir, não. Eu gosto de jogar. Que nem eu nasci em São Paulo, gosto muito, torço de São Paulo e gosto muito do Flamengo. São dois times que eu tenho, assim, um carinho. Mas se ele jogou, perdeu, eu não vou discutir com um companheiro, com um amigo. Já foi assim, eu gosto muito de futebol, joguei também bola. Eu vou muito eu assistia, né, nos estádios, tinha jogos, não importa quem era o jogo. Então eu acho que política, pessoal, esse negócio de ídolo é mó besterol, cara. Mó besteira. A gente não tem que ir pro ídolo. A gente não tem que ir por partido. A gente tem que ir pela pessoa. Pela pessoa. É o caso que, embora eu não possa apoiar nunca, nunca, esse presidente nosso hoje pelas loucuras, pelas coisas que ele fala, pelo jeito que ele fala, mas também eu não vou ficar falando mal da pessoa dele. Eu não vou ficar falando mal, que para mim não tem o porquê eu ficar falando mal dele. Eu posso dar uma resposta no dia 2 a ele. E quero perguntar para mim assim, mas, poxa, Murilo, tudo que se sofreu, tem que estar apoiando a esquerda. Pessoal, tem que tirar as cabeças, esquerda, direita. Eu penso assim, tem que ganhar o melhor. E não importa se é a esquerda ou se é a direita. Mas nosso melhor hoje, todo mundo sabe que é uma pessoa que tem que voltar novamente, que infelizmente está feia a situação. E tanto que no Paraná, quem é do Paraná, pessoal, vou pedir um favor a todo mundo que for do Paraná e tiver simpatia pela gente, quem for do Paraná, tiver empatia pela nossa causa, não vote em Roberto Requião. Não vote. Não vote em Roberto Requião, porque infelizmente, vote se hoje ele está pelo PT, quem for do PT, vote em Lula. Lula eu acho que é um excelente candidato. Vota no Lula, mas não vote em Roberto Requião. Roberto Requião foi o governo de 92. Você acompanhou a série, você vê, acompanhou o podcast. Foi o governador de 92, onde tinha que dar resposta para o Estado sobre crianças desaparecidas. E deu. A polícia secreta de Roberto Requião, a polícia ditadora de Roberto Requião, a polícia bandida de Roberto Requião, a polícia de milícia, chamado Grupo Águia, foi mandado lá embaixo. Em 2 dias resolveram o trabalho. Uma polícia de repreensão não podia ter feito o que fez, já começou por errado, torturaram a gente. Eu fiquei 3 dias sob tortura na mão desses policiais. Hoje, diz que não sabe dizer quem é. Eles não sabem dizer que, hoje, não tem como ter um batalhão, uma equipe e não saber dizer quem é a equipe. Como são fantasma. Então, e outra coisa, o secretário da Justiça de Roberto Requião, ele falou em rede pública, eu tenho até no meu canal, ele disse, se caso a gente fosse solto, ou a gente não agisse como ele quisesse, ele ia jogar nós em praça pública para ser linchado. Vê bem, como que é a cabeça do homem dizer que vai jogar uma pessoa, um ser humano, em praça pública para ser linchado? Ameaçou minha família, ameaçou meu pai. Divulgou isso para o mundo, né? Sim, esse é o secretário era o secretário na época de Roberto Requião. Agora uma pergunta que eu gostaria de fazer para... Ele é vivo hoje? Eu acredito que sim, parece que está morando em Portugal, se não me engano, não está mais aqui no Brasil, não tenho certeza. Eu quero fazer uma pergunta para você, talvez, não sei, como psicólogo, como pessoa, talvez, ou como estudioso da série. Você acha, ou o pessoal talvez queira responder, o pessoal tiver alguma pergunta ou falar alguma coisa, está à disposição. Pode fazer, o pessoal pode falar. Você acha que um secretário,
ele teria, assim, um cunhão, ele teria, assim, uma autonomia para dizer isso em rede nacional, se ele não tivesse uma costa quente, se ele não tivesse alguém por trás dele, ele dizer que vou jogar fulano para ser... Será que ele poderia sozinho? Representando a ideia de uma pessoa mais forte que ele, entende? A gente acredita que ele sozinho, ele não poderia, ele sozinho não teria como diretamente falar isso. A gente acredita que tinha alguma coisa por trás disso, alguém dando panos brancos para ele. Pessoas que hoje dizem, né, que falam que, inclusive, não sei, na série você viu que o Requião fala que ele não sabia, que ele não conhecia, que ele não sabia do caso diretamente, que ele não acompanhou. Diz que uma pessoa do governo da época tinha mais coisa para fazer do que se preocupar com isso. Espera aí. Só que ele esquece uma coisa, pessoal. Eu tenho um vídeo que eu lancei esses dias que a gente fala e mostra ele falando, ele dando parabéns para a polícia da época. Ele dando parabéns. O secretário falou isso. Então é complicado. Então fala mais um pouco sobre a gente, sobre a série, sobre os análises, sobre o que você pode dizer para a gente sobre a série, o que você pode dizer para o pessoal sobre a série. A série entrou algumas pessoas, eu vou fazer um breve resumo. A série fala sobre um desaparecimento de um menino chamado Evandro, acho que tinha 6 anos na época, em Guaratuba, litoral do Paraná, ano de 1992. Sumiu, apareceu no mato dias depois, escalpelado, sem as mãos, sem os pés, sem os órgãos. Aí 7 pessoas foram acusadas de ter feito isso, um ritual macabro. Oswaldo Marceneiro, esse que fala comigo agora, um ajudante dele, o dono da casa que ele alugava, a esposa e a filha do prefeito da época. Acredita-se que foi uma trama macabra bolada pelo engenheiro civil Diógenes Caetano, primo do Evandro, o menino que sumiu. Ele bolou todo esse cenário para incriminar essas pessoas por rixa política. Eu acredito assim, foi uma rixa política. Ele queria prejudicar o prefeito pela vontade que ele tinha de assumir o cargo futuramente, né? Por aí, eu analiso. Ele internalizou isso muito mais, essa vontade dele de ser político, por aí. Você vê, o que a gente fala do caso hoje, o caso foi cunho político. Era para atingir o doutor Aldo Abage. Era para atingir o doutor Aldo Abage. E só que a pessoa não tinha cunhão para atingir diretamente ele. Essa pessoa, Diógenes, que é o tio, nem é tio, é primo, se diz tio da criança, eles têm uma briga, ele tem uma rixa, uma briga com a família Abage faz tempo. Ele acusava a primeira-dama, Dona Celina, de ter um caso com o pai dele, inventou essa mentira, não sei de onde ele tirou, acabou falando e cresceu com aquela mentira na cabeça. Isso é mentira, essa mentira dele é só para uma desculpa pela verdadeira objeção dele. A verdadeira objeção dele, você falou, você foi bem objetivo, você é uma pessoa que demonstra uma pessoa bem inteligente, que percebe as coisas. O Diógenes, o pai de Diógenes, era o Diógenes pai, o seu Caetano, ele foi prefeito de Guaratuba. Foi um grande prefeito, foi muito bom prefeito ele, cara, foi muito elogiado. E o maior sonho do Diógenes era um dia sentar na mesma cadeira que o pai dele sentou. Então ele queria e vir atacando diretamente o Aldo Abage para tentar se crescer politicamente, para tentar sentar na cadeira. Só que para sentar em uma cadeira tem que ter mérito. E ele nunca teve mérito para isso. Então ele começou a atacar. Aí ele acabou inventando, criou um dossiê chamado Dossiê de Magia Negra. Quem vê esse dossiê, pessoal, o absurdo que é, eu não sei se no link da bio do meu perfil tem um link que leva a um PDF, que vários PDFs, eu não sei se eu tenho ali junto já eu tenho da doutora Isabel Kruger Mendes, o dossiê de Tortura Nunca Mais, que é muito bom, quem não viu. No Google, esse dele. Se não tiver, eu vou colocar ali. Vocês lêem o que ele fala, a acusação, que esse dossiê. Ele pegou esse dossiê, conseguiu afastar o grupo Tigre, que estava investigando lá, já há 2 meses,
aonde ele estava sendo um dos principais suspeitos de momento, levou lá para Curitiba, não sei se foi no secretário, não sei onde que ele foi, e veio junto com um grupo Águia, um grupo de torturadores, um grupo de seu Roberto Requião. E ele acabou cumprindo a vingança que tinha de Celina Abage, de Beatriz, lá, só que não conseguiu nada com isso. Se quer assistir a série, vai ver quando o juiz pergunta para ele assim, você tem a pretensão a cargo político? Ele falou, não, eu não, de jeito nenhum, eu não quero. E na próxima eleição se candidatou. E teve uma mixaria de voto lá que eu acho que nem sei quantos, mas nem chegou perto dos últimos colocados lá, mixaria, ninguém votou no Diógenes. Então isso aí é bem, você falou, isso aí foi usar o nós como trampolim, usaram a religião como trampolim para atingir o doutor Alda Bage e Dona Celina. E hoje, pessoal, para quem não sabe, a gente, para quem não viu, vou voltar a dizer, ela recebeu uma carta de perdão, desculpa do Estado do Paraná, da Secretaria de agora, e o Diógenes, hoje, ele é réu. O Diógenes hoje, se não falha a memória, vai ser em março do ano que vem, ele vai sentar no banco de réu, onde ele vai ter que responder umas mentiras que falou sobre nós, mentiras que disse sobre as nossas pessoas. Ele é réu. Virou, acho que o feitiço contra o feiticeiro, ele vai ter que responder, ele é réu. Quem quiser ver, eu acho que eu tenho ali na bio, eu tenho um link que leva a queixa-crime. O Diógenes é réu. Ele vai ter que explicar, vai ter que falar. Não que eu esteja feliz por ele ser réu, que eu não desejo que nós passamos para ninguém. Mas eu quero que ele fale, eu quero ver as explicações, eu quero que ele conte, que a gente quer saber por que essas acusações, por que essa coisa diretamente sobre as nossas pessoas. Então a gente espera muito sobre isso aí, sabe? Eu não sei se talvez a gente, sei lá, se isso é querer mal dos outros, se isso é querer saber verdades, mas eu quero ver o que ele vai sentar, o que ele vai explicar. Eu não sei se você consegue dizer, falando comigo, se talvez se meu pensamento seja de maldade, ou seja de... Não sei dizer, mas eu gostaria de saber o que ele tem para dizer. Psicologicamente, como psicólogo, você falaria o que desse pensamento meu de querer ver ele sentado lá no banco de réus, e vai sentar. Em março, Diógenes está no banco de réus. O que você fala sobre isso? O que gera na psicologia sobre isso? Acho que tu tem a vontade de sentir a justiça sendo feita na pessoa que foi peça fundamental em incriminar 7 pessoas que não tinham nada a ver com o crime, que até hoje não se sabe ao certo quem cometeu. Eu acredito que seja por aí. Necessidade de ver a justiça sendo feita. Sentir uma leveza quando ele recebeu o que ele merece. E você fala que ninguém sabe como cometeu e ninguém sabe realmente se houve. Para mim ainda eu acredito que o Evandro possa estar vivo. Porque, vamos dizer para mim, olhe bem, pessoal, esses tempos atrás apareceu o corpo de Leandro Bossi. Ele não apareceu não, era um osso que estava guardado lá no ML do Paraná, de Curitiba. Um osso estava jogado no meio de outras coisas lá. E na época, quando fizeram o exame para provar, dizer que era o Evandro ou não, foi um osso de um fêmur que foi usado. A gente ficou na dúvida, será que é o mesmo osso, será que não é o mesmo osso? Na época falaram que esse fêmur, esses ossados que acharam, é de uma menina. Isso. Eu conversei com pessoas que conhecem um pouco, entendem um pouco, diz que quem não conhece, mesmo com pouco conhecimento, a olho nu sabe diferenciar a ossada de um menino de uma mulher com um homem. Diz que a parte ali da pelve, por causa da gerar neném, ela é mais diferenciada. Será que aquele médico legista errou? Tanto de olhar quando o exame é o mesmo médico, o mesmo instituto que fez o DNA do Evandro. Só que na época eles precisavam que fosse o Evandro, eles queriam que fosse o Evandro, tinha que dar aquela resposta. O governo de 92
Roberto Requião tinha que falar, dar resposta à população que tinha resolvido o caso de criança desaparecida. Então, tudo isso aí acaba entrando na nossa cabeça uma coisa. O senhor Roberto Requião, ele tinha que dar essa resposta. Roberto Requião tinha que dizer para a população que resolveu o caso. Então, a gente gera muito isso, sabe? Um abraço aí também, o Ailton Bardelli está na live aí, um guerreiro, um sofredor que sofreu também. Um abraço, Bardelli. Hélio, Walter, Nilza, um abraço a vocês todos aí. Então, já tira por aí. Eu não sei até que ponto tem verdade nessa história. Que só mentiras em cima de mentira. Então, por isso que gerou o que você estava falando sobre esse dossiê de acusação do Diógenes. E é uma coisa assim muito sem a gente entender diretamente. Então, voltando por isso que eu não quero falar diretamente sobre política, eu acho assim, pessoal, votem no presidente que vocês acharem que é o melhor. Votem. Votem nos deputados, nos candidatos que vocês acharem que é melhor. Porque eu acho que a gente não deve ver por ídolos, eu sou ídolo de fulano, não. Tem que pensar no Brasil, pensar no bem do Brasil. Qual que é o melhor? Pense nisso. Nem eu estou aqui em Santa Catarina, um candidato é Adriano. Adriano, ele é oposição. A gente está falando com o pessoal, mas só que foi um cara que ajudou a gente quando precisou, ajudou as mães dos presidiários, ajudou o pessoal, correu atrás, respondeu, correu, foi na secretaria. Então, eu estou pedindo ajuda, não o partido que ele diretamente, ou ele pela sigla, mas pela pessoa, o ser humano que é. Isso que a gente está fazendo. Isso que a gente vem dizendo, falando, sabe? Então, o que a gente pede, e lá no Paraná, em Curitiba, o apoio da gente é um candidato da posição, sabe? Eu apoio, sim, o Ratinho Júnior, não pela sigla que ele é, não pelo partido que ele é, mas eu acho que ele tem que ser ele contra o Roberto Requião. Então, não é que eu estou apoiando esquerda ou direita, eu estou apoiando pessoas. Isso que todo mundo deve fazer, apoiar a pessoa, não o partido ou o ídolo que tem essas pessoas. E, novamente falando, não vote em Roberto Requião, quem se compadecer com a nossa causa, quem compadecer com a nossa luta, o prefeito que você quiser, vote nos deputados que você... já até me embaralhei tudo. Vote no presidente que vocês acharem que é melhor, pessoal. Analise. Vote nos candidatos a deputado federal e estadual que vocês acharem que é melhor. Mas quem puder fazer isso pela nossa causa, pela nossa luta, não vote em Roberto Requião. Porque outra coisa, hoje ele está na esquerda porque foi conveniente para ele. Ele não tinha mais para onde ele ir. Mas ele sempre foi oposição dos pobres, sempre lutou do outro lado. Diga, Ortílio. Estava falhando, mas já deu para entender. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Informações sobre o livro que está escrevendo, pode falar alguma coisa? Sobre o livro? O livro que está escrevendo, sim. O livro foi uma ideia que surgiu já dentro lá do presídio. A gente começou a fazer esse livro e já era para ter feito. Eu só não fiz ainda porque a gente estava esperando algumas respostas de algumas coisas que está para acontecer aí. E embora está meio enrolada, já passou nós estamos correndo o nosso processo de revisão do processo. Esse já passou na mão, foi para o mão do desembargador. Ele ficou lá uns 8 meses, não sei quantos meses, devolveu e disse que ele não podia dar o parecer, porque em 92 ele participou do caso. Aí voltou para cartório para ser distribuído, foi para um outro. Esse outro, mais meses na mão dele, ele falou que ele não podia dar o parecer, porque em 94 ele participou do caso. Aí voltou tudo de novo, agora foi para outro. Aí eu fiz aquela pergunta que eu não entendo nada, eu sou um cara burro completamente sobre a parte jurídica, eu não entendo nada. Mas eu fico pensando só uma coisa, por que demora um cara 7, 8 meses, 9 meses para falar assim que não pode ler um papel porque ele já participou? Por que quando chegou o papel na mão dele,
Será que ele não lembrou? Será que tem que demorar tanto tempo para lembrar? Talvez algum jurista possa me explicar isso. Então, eles estão enrolando, estão empurrando, parece com a barriga. Então, lá naquela época, a gente já tinha intenção do livro, sabe? E o livro que a gente quer contar, a gente não quer contar só diretamente o que aconteceu diretamente no caso Evandro, não quer contar diretamente o que a série conta. O que a gente quer contar um pouco das intolerâncias que a gente passou antes do caso, depois do caso. Eu sofri muita intolerância aqui na cidade onde eu estou hoje, muitas mesmo. Fechei fui obrigado a fechar 2 restaurantes, fechei uma autoelétrica. Isso na série eu conto tudo, quem você vê está na série. Eu quero contar isso, mas tem uma coisa muito que a gente quer passar e contar. Coisas que aconteceu que a gente nunca comenta, a gente não fala. Coisas que aconteceu dentro da ala de segurança máxima. Coisas que a gente passou dentro da ala de segurança máxima. 1 ano e 8 meses. Coisas que a gente presenciou dentro do sistema penitenciário. Dentro do sistema penitenciário. Nós fomos julgados pelos presos e absolvidos pela massa carcerária. Tivemos apoio da massa carcerária. Nós saímos de joelho, Marcelo. Você, como psicólogo, vai dizer para mim que essa pessoa, esses guardas, tinha lá. Lá uns corredor grandes, cheio de portas. Isso depois, isso foi um pouco antes de eu ir para a segurança máxima. Eu fiquei uns dias ali no AU. Logo que chegamos, eles tiravam nós da cela. Ali abre cela, por exemplo, cela 1. Aí sai aqueles presos que tem ali, faz uma fila com um pratinho, uma caneca na mão, para pegar lá um suco e o seu alimento. Aí tinha uma panelão, depois agora hoje virou, parece que brindada, quentinha, mas tinha um panelão, eles pegavam nossa pochada de comida, vocês faziam aquela fila e voltavam para a cela. Vocês sabem o que faziam com a gente? Fazia a gente ir de joelho, rezando, chegar perto da comida, cheirar a comida e não podia comer. Depois tinham coragem ainda, quando eu recolhia a cela, ficava na portinha, olhando pela grade, e não deixando nenhum preço danado para nós. Eles tinham que comer, jogar tudo pro boi, para ir embora para descarga, para nós ficar sem comer. Sofremos muito no início ali. Então tem muitas coisas que a gente quer contar, passar, relatar, como que é a vida do presidiário, como que vive, os dialetos, as coisas. Então o livro, a ideia é essa. O nome do livro, a princípio, vai ser Fé e Tortura. Porque foi a fé que me manteve vivo lá dentro. Foi a esperança, acreditando na inocência, que me manteve vivo lá dentro. Então a ideia do livro é Fé e Tortura, ou Tortura e Fé, está vendo como vai encaixar melhor ali. É a história que nós queremos contar do caso e contar também o que levou, o que gerou, como a gente passou, o que eu quase fiz besteira lá dentro, quase eu, sabe, perdi a fé lá dentro. Somente no dia que meu pai faleceu, uma pessoa veio, isso depois que eu saí da área de segurança máxima. Ficamos 1 ano e 8 meses na área de segurança máxima, no buraco, no castigo. Depois que eu saí, dentro do presídio da U, veio uma pessoa conhecida da família avisar que meu pai morreu. Perguntei para o chefe de segurança, ele falou, não, vamos ver, analisar tudo, como fazer para você ir, vai ter ver escolta, ver isso. Tá bom, eu fiquei pelo menos despedir do meu pai, né, senador, meu pai, meu herói, tudo de bom para mim. Ia despedir dele, o último momento com ele, a última, sabe? Aí o que aconteceu? O que aconteceu? De repente me chamou lá de volta e falou, infelizmente você não vai poder ir. Eu falei, mas não, direito nós temos, né? Isso fala, não sei se tem alguma pessoa, algum jurista aí na live que pode dizer para mim quem é o famoso. Tem um cara aí que eu sempre ouvi falar dele, chamado Artigo 5º. Não sei se você conhece esse cara. Tem um cara chamado Artigo 5º, que esse cara dá direito, ele diz que existe um direito que todos detentos ou presos têm direito a visitar o seu parente despedido no falecimento, desde que seja parente de 1º grau. Diz que o artigo 5º fala isso. Aí sabe que me chamou de volta e disse, infelizmente você não vai poder ir,
Falei, mas senhor, mas o senhor falou, eu falei, mas o homem lá em cima não quer. Eu acredito que o homem lá em cima não era Deus, não. Mas eram outros se passando por Deus. Então, isso tudo tem muitas coisas a contar no livro, tem muitas coisas para se passar. Então, eu pergunto, quem que era esse cara? Quem que é esse artigo 5º? Você já ouviu falar dele? Já. Eu não conhecia. No nosso caso, ele nunca apareceu para nós. Eu fui preso sem mandato. Eu não deixaram. Se eu tinha telefone, não deixaram, não avisaram minha família. Não tive advogado, não tive direito. O único direito que tinha direito, eu não tinha direito a nada, eles falaram. Fiquei em tortura até hoje, eles não sabem explicar onde eu fiquei. Fiquei sem condenação na ala de segurança máxima, sem poder cortar cabelo, sem poder barba, porque eles queriam fazer a gente parecer um bruxo para levar nós para o julgamento. E onde estava esse artigo 5º? Quem que é esse cara? Onde está? Eu queria que algum especialista explicasse um dia para mim quem é esse cara. Ou se no Paraná ele não rege. Será que no Paraná ele não rege? Será que no governo de Roberto Requião ele não existia, ele não ia? Então é tudo isso aí que a gente quer trabalhar, fazer, pôr no livro e buscar respostas sobre isso, sabe? É coisa que ainda me dói, sabe? Tem coisas que fala, puta, mas passou tanto tempo, dói, sim, eu me dói, ainda me emociona. Eu digo uma coisa, pessoal, cada um tem seu jeito, você como psicólogo pode dizer isso para mim agora, cada um tem seu jeito de enfrentar os seus fantasmas. Cada um tem um jeito de enfrentar os seus problemas do seu passado. O meu jeito é esse, era esconder, eu não... Hoje não, hoje meu jeito é falar e lutar. Não tem como a gente voltar lá atrás e consertar isso. Mas tem como a gente se unir hoje, que juntos somos mais fortes, para que não aconteça com outros, para que outros não passem o que a gente não fez, para que não tenha injustiça com outras pessoas. Essa é a nossa luta. Isso convido todos para a nossa luta. O Marcílio hoje faz parte da nossa luta ali. É para que não aconteça com outros o que aconteceu com nós. A nossa luta contra a injustiça, intolerância, homofobia, xenofobia, sexismo, combater em cima disso tudo. Eu acredito que talvez, a gente não vai mudar o mundo não, Marcelo, mas alguma coisa a gente pode fazer em prol de alguém. Como as trombetas de Josué derrubar os muros, que hoje seriam os muros das erros, injustiça e intolerância. Então é isso aí. Quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a gente poder encerrar para não ficar muito longo para todos? Era só mais essa dúvida mesmo do livro. Foi tirada. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a live vai ficar aí. Quem quiser pode mandar no meu... É direct que você falou, né? Direct. Vou até marcar aqui que eu sou meio burrão nessas coisas. Nada. Eu não conhecia nada da internet, não conhecia nada. Hoje a gente está aprendendo um pouco e lutando. Então a gente queria saber, se alguém tem alguma coisa, pode perguntar, pode falar. Ô, Marcinho, eu queria saber uma coisa antes da gente ir para as partes final aí. Por que você estudou mesmo a psicologia? Pela vontade de entender cientificamente o comportamento humano. Pela vontade de entender cientificamente o comportamento humano, certo? Isso. Isso aí serve para quê? Você pode ajudar pessoas com isso ou não? Com certeza. A pessoa que exerce... Sim. Você pode ajudar pessoas orientando, falando. E se alguém quisesse falar com o Marcílio, aonde vão encontrar você? Aonde a pessoa... Você hoje virou tudo online. Você é São Luís do Maranhão, é isso? Isso. Um abraço aí para São Luís do Maranhão, vai ficar gravado aí. É uma terra muito boa, uma terra... Eu tenho bastante pessoas que estão dando apoio para a gente daí. Legal. Fora aí da sua cidade, eu não sei se atende presencial também, se alguém quiser conversar com o psicólogo, quer escutar um papo com o psicólogo, bater uma coisa com o psicólogo, tem qual as redes que te encontra, onde te encontra, poderia fazer ou não, você não atende, você não atende assim pela internet? Eu faço atendimento online. Só me procurar aqui pelo direct do Instagram mesmo, Marcílio Souza 19. Manda direct que a gente combina direitinho. Através de alguns aplicativos como o Zoom, pelo WhatsApp. Dessa forma, pela internet mesmo. Então, pessoal, quem quiser conhecer melhor esse menino, um guerreiro lutador que enfrentou, se formou
Falou, você, e foi. Porque não importa para a gente quantas vezes a gente cai. O importante Tem resiliência para subir. é subir, levantar. Só que tem uma coisa, a gente tem que tomar cuidado para não ficar caindo também. Tem que se cuidar, tem que ver. Porque tanto o inimigo, material e espiritual, eles estão aí, tentando a gente. Então, se alguém quiser, vai ficar gravado aí. Eu vou falar mais dele sobre isso. Se alguém quiser falar com esse menino, ele está aí, ele faz parte da nossa luta, com certeza ele vai entender, vai falar com vocês, vai ver. Depois, se quiserem continuar falando, eu tenho certeza que vocês vão ver uma pessoa. E o problema do Marcílio é uma coisa, ele é meio tímido, é aquele cara que escuta, mas não fala muito. É o cara. E diz que pessoas que escutam, como que é? Para você falar bem, você tem que escutar bem primeiro. Então, é uma pessoa que tenho certeza que é um grande profissional, que está à disposição para ajudar. Então, procure aí, pessoal. Instagram, Marcílio Souza. Vai ficar gravado essa live aí, vai ficar, ou eu vou deixar o contato dele ali, e só. E você aceita qualquer pessoa te adicionar ou não? É privado? Não é privado seu Instagram, né? O Instagram é privado, mas mensagem pode mandar quem quiser, que eu respondo todo mundo. Certo, então, pessoal, está privado, mas pode mandar as mensagens que ele vai responder a vocês todos. E, aproveitando, eu sempre gosto de saber umas coisas. Eu queria que você respondesse para mim assim, em uma palavra, uma frase, bem rápido para não prolongar muito. Uma cor, Preto. uma flor, Eita. Rosa. um cantor ou uma cantora, Peach. uma música, Purple Rain do Prince. o menino, o menino Marcílio é cheiroso, não é cheiroso? Ele gosta de perfume? Que perfume ele gosta? Não gosto muito de perfume. Eu gosto do meu cheiro natural. Uma bebida, Água. uma comida. Eita. Torta de camarão. Típica daqui do Maranhão. E a comida daí é muito. Eu tinha uma cozinheira que trabalhava com nós daí. Nossa, se tivesse comida que essa mulher fazia. Aqui eu falo, aí para cima tem o famoso baião também, os baião de quatro, baião de. Isso. Um doce. Brigadeiro. Brincadeira. Um filme, Beleza Americana. uma série. O Caso Evandro. Caso Evandro, bem. Futebol já falou que não torce, né? Não, gosto de jogar. É bem Eu vou mais te fazer uma diversão. pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não pode falar da padaria, tá? Um sonho. Não pode Viajar ser, para o México. não pode ser o da padaria. Consegui viajar para o México. Já para o México. Você viu que as séries mexicanas hoje estão tomando conta, umas séries bacanas, séries boas, né, cara? Algumas, já vi algumas mesmo. Tem lá um Telegram. Deixa eu falar para o pessoal, pedir um favor para o pessoal que esteja na live, tampar o ouvido agora, não escutar. Eu vou tampar o meu. Um segredo. Vou tampar aqui para não ouvir também. Vamos lá, um segredo. Não tem segredo, não vai contar o segredo. Vai ficar para o próximo, pessoal. Não quer contar o segredo. O coração, tá assim ou tá assim? Na metade. Tá metade, não tá nem assim nem assim. Quando o menino Marcílio era bem menino, a mãe gritava, Marcílio, larga esse desenho, vem comer, vem para a escola, larga esse desenho. Qual o desenho que ele não largava, que lembra até hoje que era apaixonado? Pokémon. Pokémon. Uma personalidade ou uma pessoa? Eita. Acho que meu pai. Um exemplo de força e determinação. Uma qualidade, Empatia. um defeito. Timidez. Agora, essa pergunta é meio complicada. Tem pessoas que se complicam para dizer um amigo, só um amigo que você fala, esse é meu amigo. Os outros vão ficar com ciúme e com raiva.
Esse que é o problema. Eu posso dizer que eu tenho poucos e verdadeiros. Poucos e Tá com verdadeiros. palma na mão. Não, não quer arriscar falar o nome de um. Um lugar, que é o México, Pode ser. Vontade de ir para lá. um herói. Também não sou ligado em heróis. Não gosto muito, não. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Não precisa entrar muito em fase, que também não precisa responder, não responde. Política, o que você falaria para mim, o que você falaria da política para mim e o que você me aconselharia sobre a política? Penso que é um meio muito sujo, que as pessoas enxergam como uma forma de enriquecer enganando o povo. O conselho seria analisar a vida pregressa de todos que estão ali disputando um cargo político. Votar com consciência, porque o futuro depende também deles, não só, mas depende muito deles e do nosso voto consciente. Seria, quer falar o nome de um político? Você diria um pouco? Exatamente. Não, Não, indicaria. não entendi. Um candidato a político? Indicaria ou não? Não, prefiro não. Prefere não indicar. Eu estou vendo ali que a Dani Coide, é Mas, isso? Está dizendo Daniele, que ela é uma. Ela que é a amiga uma, preferida? É uma uma delas? dela. Tá vendo, Dani? Você Psicóloga, fala, tá vendo, Sadani? Estava ouvindo você fala o nome de outra situação que você ia ficar agora aí. Pensou a situação que você ia ter, cara? Dani, um abraço para você aí. Um abraço para São Luís do Maranhão, pessoal. Um abraço para vocês aí. A nossa luta precisa de vocês todos juntos, Dani. Precisa de todos aí. Um abraço a todos que estão aí lá. Ailton, boa noite, Ailton. Ailton Bardelli dando boa noite aí. Você sabe quem é? Você que disse que a série Caso Evandro é a sua preferida, né? Você sabe quem é o Ailton Bardelli, né? sim, Outro guerreiro que sofreu um monte também, passou por um monte aí. Vamos terminando aqui. Polícia não quis falar. Você tem uma frase sua preferida que você usa sempre aquela frase que virou já um bordão seu? não, frases não, mas eu sou muito ligado à música, eu sempre lembro de algumas. E quando eu estou num momento difícil, um momento adverso, sempre me dá força, mas eu não tenho uma específica. São Não tem uma muitas. específica. E o que você falaria sobre a nossa luta? O que você diria sobre a nossa luta? Eu digo que é uma causa legítima, que dá luz às minorias que estão aí lutando pelas injustiças sociais. Eu convido todos a se juntar a nós. Precisamos de cada um de vocês lutando contra todas as injustiças. Perfeito. O que você diria se, lógico, o Vicente, ele não vai estar junto ali, mas vai estar escutando. Se você encontrasse os sete inocentes de Guaratuba, o que você diria aos sete inocentes de Guaratuba? Eita, difícil. Primeiro, parabenizar pela força que vocês tiveram de enfrentar tudo isso. Dizer que vocês são um exemplo de garra, determinação e resiliência. São pessoas muito fortes. Aproveitando, falaria o Edson Rosano, acho que ele, se não me engano, é músico, guitarrista também, só tem uma amiga sua música aí também. Como é o nome da menina, a música? A cantora? Ah, Desirê de Campinas, acho que já saiu. Agora, Desirê. Eu te falei que meus meninos são meio músicos, né? São meio. Depois, se puder passar o contato de Desirê para mim, eu agradeço, sabe? Porque eu quero falar sobre música dos meninos. Pergunta para ela claro, se, pergunta para ela se você pode passar para mim. O Edson também parece que ele é músico ou guitarrista, se não me falha a memória, é um guerreiro também aí. Entrou também agora Pef, é isso? Pefman. Então, pessoal, Jorge, Laia, José Pereira, Marielle, o King, nós estamos encerrando aqui. E o que você diria para mim, para Oswaldo Marceneiro? O que você me falaria? Que frase você me colocaria? Que frase caberia para mim? primeiro dizer que eu tô louco para ler o livro. É uma frase. Para continuar sendo forte, resiliente e determinado para lutar pela causa das minorias. Que isso acaba inspirando mais pessoas. Só fazer uma marcação aqui.
marquei aqui para... Você falou que está louco, eu ler o livro. Quando eu estiver editando, eu vou pôr essa parte. Falar. Fui obrigado a apressar um pouco o livro, porque o Marcílio tanto queria ler o meu livro rapidamente. Nós vamos marcar isso aí, Marcílio, no livro. Vou falar de você lá aí. Eu agradeço aí, Marcílio, pela força, pelo apoio. Agradeço o pessoal que esteve junto aí da cidade sua. E vou aproveitar também, pessoal, dizer a vocês todos aí, siga a nossa luta, pessoal. Acompanhe a nossa luta. Porque a nossa luta precisa de pessoas como o Marcílio, pessoas como vocês, pessoas que acreditam que a injustiça não pode continuar, que erros não podem continuar, que intolerância, discriminações não pode. Essa é a nossa luta. Peço também a vocês, pessoal, quem não me segue, aproveita aí. Cadê a Dani? Dani está ali ainda? Dani, aproveita aí, pessoal. Segue minha página aí do Instagram, Oswaldo Marceneiro. Dessa força aí, pessoal. Segue aí, a gente. Quanto mais voz tiver, mais forte a gente fica. E junto somos mais fortes. Se inscrevam também lá, pessoal. Canal do YouTube, Oswaldo Marceneiro. É um canal do YouTube nosso. Se inscreva, dê um like, acione o sininho, e vocês vão ver os vídeos. Eu tenho bastante vídeos. Eu tenho vídeos sobre a série da Globoplay, para quem não viu, tem uns pedaços. Vamos colocar mais pedaços. Vou colocar agora, eu estou fazendo por etapa. Agora vou colocar o primeiro episódio, depois vou colocar o segundo. Eu não posso colocar tudo, mas vou colocar partes. E partes que um entender bem, vou começar a colocar. Sigam lá, pessoal. Tem falando sobre religião também. Tem os depoimentos espontâneos, que da onde veio a carta de desculpa para a gente. Então, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube. Siga lá, pessoal. Meu Twitter é Oswaldo Marceiro também. Meu Facebook, Oswaldo Marceiro também. Minhas redes todas é Oswaldo Marceiro. Então, quero agradecer a todos que acompanhou a gente aí, entraram e saiu, teve um movimento bacana. Vai ficar gravado aí. Agradecer esse menino aí pela pessoa maravilhosa que é, pela força, pela luta. Continue, que Deus se ilumine cada vez mais, continua assim. E manda um abraço, fala para os amigos aí, seguir a gente aí e dê essa força. Fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe todos que estiveram na live. E a nossa luta continua, não pode parar. Certo, pessoal? Fique com Deus todos aí. Vamos encerrando. E quarta-feira que vem temos mais uma história de vida. Se alguém tiver alguma discriminação, alguma intolerância, algum caso, alguma coisa que queira contar para a gente, só mandar no meu direct. Agora eu aprendi, direct. Olha, ó. Isso até importante agora, você tem que falar até direct. Manda no direct aí. Se alguém quiser contar também uma superação de vida, contar um projeto, alguma coisa, entre em contato também com a gente, vamos conversar e falar. O importante é a gente se ajudar, o importante é ter voz e dar voz para todos. Certo, pessoal? Fique com Deus. Tchau. E sigam a gente aí. Abraços. Tchau.